Centro-América, junto com você. A expectativa para este ciclo é um crescimento tímido na área plantada em relação à safra passada, menos de 1%. Na abertura oficial do cultivo em Sinop, a preocupação com os custos da lavoura. Na região oeste, um alerta ambiental. Em Tangará da Serra, a nascente de um córrego está com superlotação de uma espécie de peixe nativa da Venezuela. E na pecuária moderna, a necessidade de mão de obra capacitada virou problema para algumas fazendas. Veja agora no MT Rural. Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa com um recado para você que tem ou conhece alguém que tem aquário. Olha, preste atenção nessa dica, viu? Cuide bem dos seus peixes e jamais jogue ele nos rios ou em nascentes. Isso evita o risco de impactos ambientais nestes locais. E olha, não vai pensando que o alerta é um exagero, não. Isso pode ser considerado um crime e em Tangará da Serra, pesquisadores estudam as consequências para a natureza de um caso exatamente desse tipo. Eles são bonitinhos, mas têm um nome complicado. Pécilia reticulada. Popularmente são conhecidos de um jeito bem mais simples. Barrigudinho, lebiche ou gupe. São presença certa em muitos aquários. Só que foram parar também na nascente de um córrego em Tangará da Serra. Então alguém comprou em algum aquário e às vezes ficou com dó de devolver ou pela dificuldade de estar criando a espécie, que toda semana tem que limpar o aquário. Às vezes o pai comprou para a criança, né? Daí a criança perdeu o interesse de ficar cuidando da espécie. Vamos jogar ali no córrego que a gente não vai matar o bichinho, e acaba introduzindo uma espécie que não é nativa da região. O problema é que isso pode causar um desequilíbrio ambiental na nascente do córrego Figueira. Quem afirma são os biólogos da Unemat, que desde maio estudam o caso. Uma vez por mês, eles fazem coletas na nascente. Na rede, muitos peixes, todos da espécie ornamental. Ela é uma espécie pequenininha, então a gente está fazendo estudo para ver o que ela se alimenta, como que é a reprodução, para ver se ela vai se estabelecer aqui ao longo do tempo ou se ela vai acabar sendo predada pelas espécies que tem aqui. Nos estudos que a gente está fazendo, a gente está verificando de 20 a 30 ovos dentro de cada fêmea. Então, se você imagina que eu coleto 20 fêmeas aqui, vezes 20, 30 ovos a cada 30, 60 dias, durante um ano tem uma explosão muito grande. Até mesmo porque a gente não está encontrando outra espécie nativa aqui. A gente só encontra essa aqui na nascente. Então pode ser que já esteja ocasionando um desequilíbrio aqui na nascente. Os pesquisadores avaliam se as características reprodutivas da espécie podem ter alguma ligação nisso tudo. Ele é considerado ovo vivíparo. Ela tem ovos, só que ela não libera os ovos para fora do corpo. Ela fica grávida. Todo o desenvolvimento dos alivinos ocorre dentro da barriga dela. Por isso do nome barrigudinho. A fêmea fica barrigudona, fica grávida, e os alivinos se desenvolvem ali e já nascem prontos. É uma característica desse grupo de peixes que não é comum para os outros peixes que liberam os ovos, né? Então ela pode se alimentar dos ovos de outras espécies. O cardápio da espécie que é nativa da Venezuela também está sendo estudado. Os biólogos querem saber o que estes peixes comem quando vivem em locais como este, que é a nascente do córrego Figueira. Por isso, todos os peixes coletados aqui são levados para o laboratório. O primeiro passo é conferir o tamanho e o peso de cada peixe. Na sequência, o estômago de cada um é analisado. Como eles não são peixes nativos e foram introduzidos ali de uma maneira errada, a gente precisa descobrir a dieta deles para ver o que eles vão estar interferindo em toda a cadeia alimentar do córrego. Como o peixe é muito pequeno, o trabalho é delicado. Lupa e agulha entram em ação. É com a pontinha dela que a bióloga abre o intestino e vai separando o que tem dentro. Em 4 meses de pesquisa, cerca de 1.200 peixes foram analisados e a base da alimentação já foi identificada. São diferentes tipos de insetos que, como foi encontrado algumas cigarrinhas, mosquitos,
formiga, eles vão estar consumindo o mesmo alimento que os outros, então diminuindo o alimento dos outros peixes. Ao disputar o alimento com peixes nativos, a espécie exótica pode se tornar uma ameaça, segundo os cientistas. O alerta aumenta a cada coleta. Não teve coleta que houve a diminuição, então é isso que é preocupante, porque eles estão aumentando. Outra preocupação é com o risco de migração da espécie para outros locais. Isso é um risco grande, porque as chuvas, quando começam a vir, vêm chuvas fortes, então ela vai arrastar todos esses peixes para os rios maiores. Então essa espécie pode estar chegando em outros rios maiores, chegar no Seputuba, que é um afluente do rio Paraguai, que ajuda a formar o Pantanal. Então possivelmente a gente no futuro começa a encontrar essa espécie que não é nativa dessa bacia, no Pantanal inteiro. Isso é preocupante, né? A direção regional da Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que desconhecia o caso, mas reforçou que o descarte irregular de peixes ornamentais em ambientes naturais é crime. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, a introdução de espécies exóticas é crime ambiental e também infração administrativa. Além da detenção de 6 meses a 1 ano, é aplicada uma multa de R$2.000 com acréscimo dependendo da espécie que for introduzida, podendo ser de R$200 por indivíduo a R$5.000. Muito bem, agora vamos falar de milho. O IMEA divulgou o balanço final da segunda safra e a quebra foi maior que a esperada. No mesmo ano em que os agricultores plantaram uma área recorde, com mais de 4.200.000 hectares de milho, amargaram uma quebra histórica. A falta de chuva castigou lavouras em todas as regiões do estado. Muitas não produziram nem o mínimo necessário para pagar a colheita e foram literalmente abandonadas. No fim das contas, a julgar pelo desempenho registrado, esta segunda safra voltou a ser safrinha. A produtividade média ficou em 74 sacas por hectare, quase 32% a menos que as 108 sacas colhidas no ano passado. A produção final não chegou a 19 milhões de toneladas. São aproximadamente 7.300.000 toneladas a menos que o volume colhido em 2015. Diferença expressiva que, traduzida em dinheiro, retrata o tamanho do impacto. Considerando o preço médio de comercialização desta safra, a seca tirou de circulação da economia do estado nada menos que 2.470 bilhões de reais. E ainda falando de milho, vamos dar uma olhadinha nas cotações. Em alguns municípios os preços subiram. Em Sapezal, a saca está valendo R$ 26,85. Passa dos 27 em Diamantino e chega a R$ 28,20 em Querência. Depois do intervalo tem a nova safra de soja. O plantio já começou, mas o ritmo ainda é lento. Com previsão de custos recordes, cautela é a palavra de ordem. A mais cara de todos os tempos, esta é uma das marcas da nova safra de soja. No evento que marcou a abertura oficial do plantio em Sinop, o assunto dominou as discussões. A preocupação com os custos da nova safra foi o tema central. O IMEA prevê uma despesa recorde, em torno de 52 sacas por hectare. Nós precisamos ter uma boa safra, porque as dúvidas e o que vai ficar de problemas de endividamento de alguns produtores, realmente o produtor precisa ter produtividade. Na busca por economia, o agrônomo Cassiano Mendes sugeriu a agricultura fermentativa, prática quase milenar que foi deixada de lado ao longo dos anos. Ela consiste na produção de enzimas microbianas que potencializam a ação de produtos já depositados no solo em safras anteriores. Eu condensei várias tecnologias nessa parte de fermentação para ter um efeito rápido, quer dizer, uma resposta rápida. Eu faço tratamento de semente, eu faço aplicação no suco de plantio, 30 litros por hectare de produtos bacteriológicos, então são diversas bactérias. Eu faço depois na folha. Quando eu uso um agrotóxico, eu utilizo fermentados anaeróbicos e aeróbicos nas folhas
defesa da planta, que também são absorvidos. O agrônomo testou o método em lavouras em Goiás e na Bahia e aprovou os resultados. No primeiro ano eu consigo reduzir 20% de uso químico e a produtividade ou é igual ou é melhor. A importância desta safra para a economia do país foi lembrada pelo ministro interino da Agricultura. Nós precisamos estimular que o produtor rural ele possa crescer, ele possa ser mais eficiente e que a renda desse setor venha criando novas oportunidades, empregos, renda e fortalecendo a economia brasileira. É assim que funciona. Depois dos discursos, as plantadeiras entraram em ação, simbolizando o início oficial da safra no país. Pois é, e após um ano de quebra na primeira e na segunda safras, muita gente está descapitalizada. Com os altos custos, o jeito é recorrer aos empréstimos, só que o setor tem reclamado da dificuldade de ter acesso a eles. Infelizmente, por conta da crise econômica, os bancos ficaram mais seletivos, exigindo garantias adicionais. Isso tudo dificulta o acesso ao crédito. E o acesso ao crédito é fundamental para que a produção seja igual ou maior do que já foi produzido no nosso país. Nós temos conversado muito com o governo, inclusive com os bancos. Infelizmente, os juros aumentaram. Isso também é uma trava para o crescimento da agricultura e da pecuária também. Mas o que nós entendemos é que por conta dessa crise política e econômica do Brasil, estamos nessa situação, mas nós temos que superar isso e o começo para a roda girar é os bancos, é diminuir a taxa de juros para melhorar a condição do crédito ao produtor rural. E olha, em meio a este cenário que mistura uma certa tensão, otimismo e cautela, que os agricultores estão dando início ao plantio da soja. Em algumas fazendas, as máquinas já fazem barulho, em outras, o pessoal ainda espera a umidade ideal do solo. Seu Jefferson acompanha de perto os primeiros movimentos da plantadeira. Por aqui a nova safra de soja já começou. O agricultor vai cultivar 750 hectares. Só que, por enquanto, o plantio se concentra nos talhões irrigados com pivô, que representa 20% da área total. A última chuva considerável por aqui foi no começo de setembro e o solo não está com a umidade ideal. Para concluir o plantio, o agricultor espera um clima mais favorável. A previsão de chuvas que nós temos aqui para nós é do dia 20 de outubro em diante normalizar. Então a gente vai esperar provavelmente normalizar as chuvas para poder ir fazer o restante do plantio. O seu Jefferson vai manter a mesma área da safra passada, mas espera colher em média 10% a mais que no ciclo passado, quando a lavoura sentiu a estiagem e o ataque de pragas, como a mosca branca. Para conseguir isso, terá que contar com a ajuda do tempo. A gente sempre planta querendo produzir o máximo possível. Estamos investindo para se produzir em média uns 65 sacos por hectare. O plantio só está no início, mas o agricultor já negociou 20% do que pretende produzir. Conseguiu um preço atrativo, em média R$ 80 a saca. Só que não quis arriscar mais por conta da instabilidade econômica do país. Achamos produtos com dólar a 4,05, hoje está em 13,20. Então isso deixa o agricultor muito inseguro, né, para se fazer alguma coisa, alguma previsão futura. Seu Larion também já negociou parte da produção com antecedência. Trocou cerca de 10% do que espera colher pelos insumos que vai usar na fazenda. As máquinas estão prontas para o cultivo, só que ainda no pátio. O solo por aqui está com a umidade boa por conta das últimas chuvas, só que não o suficiente para colocar as máquinas no campo. Isso porque precisa de mais água para a semente poder germinar. Dá mais uma chuva, estamos prontos para entrar no plantio. Firme para nós ver se nós termina quanto antes. E este ano as máquinas vão trabalhar mais na fazenda, vão semear 1.400 hectares, cerca de 15% a mais que na safra passada. Com uma lavoura maior, a esperança é que não falte chuva. Depois de uma safrinha castigada pela seca, produzir bem agora é fundamental para diminuir os prejuízos deixados pelo milho. Tivemos uma queda de uns 70%, eu acredito que até teve vizinhos e até mais do que isso, né? Então vamos tentar ver se ameniza o custo, né? Porque temos que produzir. Em todo o estado, as lavouras de soja devem ocupar 9.370.000 hectares, menos de 1% a mais que na safra passada. E a grande dúvida é saber como o tempo vai se comportar, né? A previsão, segundo os meteorologistas, é de uma safra sem surpresas negativas, mas previsão não é certeza. Por isso, é bom continuar atento ao clima para tomar decisões.
pelo menos o que os modelos indicam hoje, né, é que a quantidade de chuva vai ser pelo menos igual ao que é esperado para cada mês entre outubro e março. Você vai ter algumas áreas que podem ter chuva um pouco acima do normal e algumas outras um pouco abaixo. A grande questão é que esses modelos, eles conforme vai transcorrendo o tempo, eles vão alterando, né? Então, por exemplo, uma previsão feita para março, hoje, se eu usar o mesmo modelo em dezembro, o meu resultado pode ser completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, por isso é necessário um certo cuidado, né, com relação ao uso desse tipo de informação. E, sobretudo, entender todas as limitações que existem quando eu falo de previsão. Recado dado. Hora de mais uma pausa da MT Rural e no próximo bloco o assunto é pecuária. Na atividade cada vez mais tecnificada, vaqueiro que é bom tem que entender de tudo. A gente volta já. Menos de 2 meses depois do sinal verde, foram realizados os primeiros embarques de carne bovina in natura para os Estados Unidos. Foram 2 contêineres carregados com carne produzida em Mato Grosso do Sul. As remessas saíram de frigoríficos localizados em Bataguaçu e Campo Grande. A expectativa é que estas primeiras vendas abram o caminho para outras e que em breve a carne bovina in natura aqui de Mato Grosso também chegue ao consumidor norte-americano. 14 estados brasileiros livres de febre aftosa com vacinação estão aptos a exportar o produto para os Estados Unidos. Os frigoríficos interessados devem ser habilitados pelo Ministério da Agricultura e precisam cumprir uma lista de exigências dos norte-americanos. A abertura deste mercado é fruto de 17 anos de negociações. Neste primeiro momento, o Brasil entra na cota dos países da América Central, que podem vender quase 65 mil toneladas por ano. As tarifas vão de 4% a 10%, conforme o corte. O Conselho do FESA, Fundo Emergencial de Saúde Animal de Mato Grosso, aprovou por unanimidade a transferência voluntária de 500 mil euros para o Fundo Mundial de Sanidade e Bem-Estar Animal. A doação atende a um pedido do Ministério da Agricultura, que tenta levantar com o setor produtivo no país um valor total de 1 milhão de euros. Com esse dinheiro, o Brasil vai passar da condição de observador para de conselheiro do Fundo Internacional, podendo opinar nos projetos aprovados e financiados por ele. O fundo investe cerca de 25 milhões de dólares por ano em atividades de defesa sanitária animal pelo mundo. O presidente do FESA, Rui Prado, considera a aprovação do investimento importante para o controle sanitário animal na América do Sul. Na avaliação dele, como conselheiro, o Brasil poderá cobrar, por exemplo, maior atenção dos países vizinhos com o controle da sanidade animal. Agora o mercado do boi gordo, que subiu um pouquinho esta semana. Em Brasnorte, a arroba vale R$ 129,64. Passa de R$ 134 em Poconé e de R$ 135 em Barra do Garças. Quando você ouve falar em vaqueiro ou capataz, talvez nem imagine a importância que estes profissionais têm em uma fazenda. Na pecuária moderna, quem exerce essa função tem que estar muito bem informado, afinal, é ele o responsável direto por serviços fundamentais, como, por exemplo, a alimentação do rebanho. Só que, assim como em outras atividades rurais, encontrar mão de obra qualificada não tem sido tarefa fácil. Logo ao amanhecer, começa o trato do rebanho na fazenda em Nova Canaã do Norte. A rotina do vaqueiro Flávio dos Santos é puxada. São 7.500 cabeças, que durante o período de estiagem comem 4 vezes por dia. Todos os dias. Que os outros, se nós perder essa rotina, se nós falhar um dia no confinamento ou um trato, nós está perdendo os outros, a boiada toda. É que o prejuízo de um dia sem trato para o gado é muito grande. O animal leva até uma semana para recuperar a energia e o peso. Por isso, o cuidado do vaqueiro é redobrado. Ele trabalha aqui há 3 anos e acompanhou as mudanças no manejo do rebanho. Antes, a quantidade de ração colocada nas baias não era controlada. Hoje, tanto o volume quanto o horário exato da alimentação estão rigorosamente definidos. Cada baia tem seu trato, ó. Dentro do confinamento, nós estamos usando esse aqui, ó. Um trato cedo, um trato às 2 das 10, o da 1 e o das 4. E não tinha essa medida de peso
para nós. Vou jogar 1000 quilos só naquela baia. Que não, o boi vai comer sua quantia exata por baia. Os coxos também passaram por mudanças. O espaço entre eles, a proximidade com a água e principalmente a limpeza, para evitar risco de contaminações. São atitudes simples, mas que, segundo os especialistas, fazem uma grande diferença, que fica bem visível na hora que o animal sai aqui do campo e vai para o abate. O rebanho ganha mais peso e a fazenda lucra mais. Chega a dar 400 gramas de diferença por cabeça dia. Eu fiz uma simulação em que nós colocamos 500 cabeças em 120 dias, significa 104 mil reais. É muita coisa. O pecuarista Daniel Wolff começou a implementar essas mudanças na propriedade há 3 anos. O impacto na administração foi positivo, mas ele diz que não foi fácil capacitar os funcionários. A gente viu que nas fazendas, muitas das vezes, os funcionários não fazem porque eles não querem, é porque eles não sabem fazer. Normalmente, o salgador de coxo é uma figura, não tem alguém na fazenda, vamos pôr, vai virar salgador de coxo. E a gente sabe que nutrição está entre o segundo e o terceiro maior custo dentro de uma fazenda, né? Um profissional capacitado recebe em média R$ 2.500 por mês. Investimento relativamente baixo se comparado à importância do trabalho. A pecuária não permite mais amadorismo, né? As margens são bem reduzidas. O problema, segundo os produtores, é que são raros os cursos para mão de obra na pecuária. Para diminuir este apagão, alguns fazendeiros se mobilizaram. Este treinamento foi organizado por pecuaristas e reuniu mais de 300 vaqueiros e capatazes. Seu Genésio tem um pequeno sítio e levou o filho para aprender um pouco do que ele faz no campo. Que a gente sabe de um modo meio errado, então a gente quer aprender um pouco do modo meio certo, né? E essa busca pela qualificação fundamental na pecuária moderna pode ainda gerar outro resultado. Falta uma valorização do pessoal que está no campo, falta ter um incentivo. Então a gente investir em treinamento, em qualificação e trazer a família ver que o trabalho do pai é importante também, o filho vai querer também continuar nessa mesma carreira, né? O MT Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!